Oi, gente. Vamos continuar então hoje com o modernismo, com aqueles movimentos que a gente já viu nas aulas anteriores e com as revistas, né? Que lembram que eu disse que as revistas foram instrumentos muito fortes para a divulgação do modernismo e também foram, de certa forma, uma influência das revistas do modernismo português e pode-se dizer até que do mundo inteiro, né? Porque o modernismo aconteceu no mundo inteiro, nas artes, incluindo a literatura, é lógico, que é o nosso foco de estudo, e os instrumentos, volto a dizer que, na verdade, eram revistas pequenas e às vezes com poucos números assim de publicação. Algumas eram quase uns panfletos, né? E no Brasil nós temos 5 revistas bem importantes, assim, importante na notoriedade, assim, e na abrangência, porque além dessas 5 revistas, cada estado tinha a sua revista, o seu panfleto, alguma coisa assim, né? Então, nós temos a Claxon. Ali no eixo, em São Paulo, nós tivemos principalmente a Claxon, a Terra Roxa e outras, e a revista da Antropofagia. Essas foi em São Paulo, onde começou o movimento. Entre 22 por aí e 28 surgiram essas revistas. A Claxon, por exemplo, ela teve só 9 números, mas ela foi importantíssima. A Terra Roxa, ela foi assim bem conhecida porque foi capitaneada pelo Oswald e pelo Mário, que eram líderes do modernismo. E a revista da Antropofagia, o próprio nome está dizendo, foi a que divulgou o último movimento ali, né, cronologicamente falando, que foi o movimento antropofágico, justamente onde surgiram as revistas. Depois, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, também surgiram revistas. A mais importante em Minas Gerais foi a chamada A Revista, e a mais importante no Rio de Janeiro foi a chamada Festa, que foi capitaneada, isso é muito interessante, por nomes importantes da literatura brasileira e conhecidíssimos, como a Cecília Meirelles, mas também foi liderada lado a lado por um escritor que já tinha sido chefe da censura no antigo governo, vamos até chamar ditatorial, né? Não sei, não sou professora de política, de sociologia, de história, mas a gente sabe que era o governo Arthur Bernardes, foi que botou as tropas na rua, como se diz, né? E ele era o chefe da censura. Claro, essa revista do Rio, A Festa, ela não se preocupou em alardear tanto o modernismo, não. Ela se preocupou de mostrar, assim, a espiritualidade, a superioridade, vamos dizer assim, de alma, ou até mesmo de estética, né? Porque a estética era uma das coisas que o modernismo combatia, aquela estética dentro do quadradinho, né, com formas definidas. Então ela também, essa revista Festa, ela de certa forma enaltecia essa estética do simbolismo, essa busca da espiritualidade do simbolismo e etc. Então, basicamente, foram essas 5 revistas que influenciaram, melhor dizendo, que divulgaram
o modernismo, mais ou menos da Semana da Arte Moderna até quase final ali, 1930 por aí, tá? Volto a dizer, as revistas foram de tempo bem limitado, foram a maioria em número reduzido, existiam outras em outros estados, claro, mas desde aquela época o eixo Rio, São Paulo, Minas era um eixo mais forte economicamente, politicamente, influências sociais também, influências europeias dentro do país, era o centro do país, como de certa forma é até hoje, né? Eu sou gaúcha do Rio Grande do Sul, a gente sabe que o Rio Grande do Sul teve momentos assim de muita força política, continua tendo, mas também a gente sabe que economicamente o centro ainda é São Paulo, Rio e Minas Gerais, economicamente e politicamente, né? Então, gente, em relação às revistas, eu acho que não tem muito, assim, o que se falar. Eu coloquei as 5 mais, assim, que a gente mais encontra nos livros de história da literatura, de teoria da literatura e de crítica literária. Claro que, como eu disse para vocês, existem outras e, eventualmente, vocês vão encontrar uma ou outra no outro livro, porque às vezes os autores, às vezes não, é para ser isso sempre, né? Nos incluindo, os autores e os leitores têm a sua opinião e quando vão escrever o seu livro, acham por bem de colocar esta ou aquela. Assim como eu achei por bem de colocar essas 5 revistas, que eu fiz um resuminho ali no quadro, que eu entendo que são as mais citadas, assim, nessa minha experiência de tantos anos dando aula de literatura, tá? Eu volto a dizer a vocês que em seguida nós vamos fazer um book haul com um sorteio de 4 livros, da mesma forma que a gente sempre faz. Eu mostro todos os livros novos que eu comprei, mais aqueles que foram muito votados nos últimos book hauls, mas ninguém conseguiu ser sorteado, né? Vamos fazer o book haul, vamos fazer o inscrito top também. E que mais? Vou agradecer de novo a quem está enviando o Pix. E eu vou também achar uma forma de contemplar. No mês passado, nós tivemos 3 que enviaram Pix. Então, vou achar uma forma de contemplar. E nesse mês, hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é dia... Eu tô gravando e quero colocar hoje mesmo. Hoje é sábado, dia 5. Eu até tô meio perdida. Então, hoje é dia 5 e 2 já fizeram Pix. Um que já tinha feito Pix da outra vez e um novo que fez Pix agora, né? Também esse mês. Eu tô muito feliz, gente, com esse apoio pelo canal e volto a dizer, não fiquem, eu disse para a inscrita que me mandou e-mail, não fiquem pensando, ai, que vergonha, eu quero fazer um Pix de apoio ao canal, mas eu só quero apoiar com R$5 ou com R$1, com R$2. Não tem problema, gente. Isto, com todo respeito, né, ao dinheiro, que está muito difícil hoje para todo mundo, mas eu sinto como um carinho, sabe, para o canal, para aquilo que a gente faz. Não importa se fizeram o Pix de R$1, de R$5, não importa, tá? Eu vou achar... Eu já faço o sorteio sem enviar em Pix, por que eu não posso fazer um agrado para quem enviou, né? E da mesma forma vocês, eu sinto como um agrado, como um reconhecimento. Muito obrigada mesmo, viu? Eu fico até muito emocionada de falar, porque eu nunca imaginei, né? Eu não cheguei aos 1000. Eu acho que alguém pensou, a primeira que teve a ideia,
Alguém pensou, não, a professora está demorando muito para chegar aos 1.000 inscritos, está demorando muito talvez para chegar ao mínimo de visualizações, ou não me lembro se é hora ou visualização que tem que ter, vamos enviar um Pix para ela, né? E eu achei muito bonitinho, muito carinhoso, gostei muito, viu? Estou muito agradecida mesmo. E agora eu ia falar uma outra coisa para você. Ah, me lembrei. Porque lembrem que a gente começou o canal, depois que eu comecei a falar em literatura, eu digo, meu maior interesse não é monetizar o canal, porque eu sei que para monetizar de verdade tem que ter, sei lá, você sabe melhor do que eu, tem que ter 50 mil, 100 mil, não sei. Mas é receber livros das editoras, é isso que me interessa mais. E vou mostrar todos para vocês e vou depois botar tudo no sorteio, né? Eu já compro para sortear, que dirá se eu começar a receber. Vou botar tudo no sorteio, promessa do canal, e vocês podem me cobrar depois. E eu sou muito certinha para cumprir promessas, então com certeza vou colocar tudo no canal. E volto a dizer para vocês que sempre que tem oportunidade eu me inscrevo, porque uma das inscritas até me disse lá no iniciozinho do canal, professora, a senhora tem que se inscrever. E daí eu fico cuidando, quando tem alguma editora eu me inscrevo, e quando na inscrição tem aquele trechinho que a gente pode falar, por que você acha que pode ser parceira do canal, sei lá, eu sempre coloco, porque não tem muita oportunidade para idosos terem canais mostrando livros, falando sobre literatura, e sendo que os idosos têm um longo caminho com a literatura, desde que estavam lá no ensino básico, passando pela faculdade, e mesmo quem não fez faculdade. Tem gente que não fez faculdade e lê muito, e lê às vezes mais do que a gente que estudou uma vida inteira. Então eu acho que os idosos também têm que ter essa oportunidade. Eu coloco sempre isso quando dá. E eu já falei isso 1000 vezes aqui para vocês. Aí uma editora de peso, que eu não vou dizer o nome, né? Só depois que ela fizer parceria comigo, porque ela disse que ficaria para uma outra oportunidade. Eu acho que, como eu falei em cotas para idosos, eles estão pensando. Mas aí eles me disseram que o meu vídeo, porque eu acho que eles vão pesquisar lá no canal, porque eles inclusive pedem, né, o canal. O meu vídeo que tem mais visualizações é o meu vídeo de língua portuguesa, na parte de fonética. Então eu peço para vocês, não que eu não queira que vocês visualizem os outros vídeos que tem aqui no canal. Quanto mais visualizar e olhar, melhor. Mas se dediquem aos vídeos de aula, de literatura, aos vídeos de resenha, aos vídeos de book haul, porque a editora diz que numa próxima oportunidade, talvez. Então, quando abrir de novo para essa editora, vou me inscrever de novo, tá? Então, vamos ver aqui o nosso resuminho, que eu sempre coloco no quadro Mania de Professora, né? E alguns de vocês já me disseram que copiam, meus ex-alunos que eu conheço pessoalmente, eu sei que copiam. Porque alguns deles foram meus alunos do ensino básico, depois foram meus alunos na faculdade, alguns deles eu orientei no TCC, seja no curso de letras, seja no curso de direito. Então, quando eles acompanham as aulas, agora é os filhos dos meus alunos, né? Porque eu já sou avó, vamos dizer assim. Os filhos dos meus alunos que estão fazendo vestibular copiam também, tá? Então, assim, revistas, como eu disse para vocês, eu coloquei as 5 de maior divulgação, né, de maior notoriedade, vamos dizer assim. A Claxon, que colocaram o nome dessa revista, segundo consta na história da literatura, por causa da buzina dos carros, porque lembrem que no período do início do modernismo era bem aquela era da industrialização,
dos carros começando a rodar e tal. Então essa, em 1922, foi a primeira revista de divulgação dos trabalhos e ideias modernistas. Ela teve apenas 9 números e ficou na história com apenas 9 números. Depois tem a Terra Roxa e Outras Terras, em 1926, com a participação ativa do Mário de Andrade e do Oswald de Andrade. Então essa revista, ela também foi importante porque ela foi capitaneada justamente pelos, vamos dizer, líderes do modernismo, ou pelo menos os mais conhecidos, o Mário e o Oswald. O Oswald era muito combativo, como a gente lê nos livros de história e literatura e etc. Depois a revista da Antropofagia, em 1928, o nome já está dizendo, né? Foi o documento, vamos dizer assim, do movimento antropofágico, de divulgação, né? Depois a revista, em 1925, vejam que aqui no meio dessas, em Minas Gerais, com o editorial de Carlos Drummond de Andrade. Então essa também se notabilizou por causa do editorial do Carlos Drummond de Andrade. E a revista Festa, no Rio de Janeiro, que expressava a sobrevivência do espiritualismo simbolista. Dela participaram Tarso da Silveira, Cecília Meirelles, né, que é um nome de peso na literatura brasileira, não que os outros não sejam, mas tem menos divulgação na mídia, né? E para surpresa da gente, num primeiro momento, né, quando a gente lê, quem gosta de história, sociologia, política e etc., é que o Jackson Figueiredo também estava nessa revista Festa. E ele tinha sido chefe da censura do governo Arthur Bernardes. Então, ele que censurava os textos. Então, para nós, sobretudo agora, hoje, né, fica uma coisa meio que, às vezes, incoerente. Como assim? Quem escreve hoje uma revista literária, que é quase um panfleto, que é quase um manifesto, era o chefe da censura há pouco tempo atrás, como mudou radicalmente, mas aí a gente até entende, porque essa revista, Festa, ela era, vamos dizer assim, mais suave, mais moderada. Ela não ficava levantando a bandeira do modernismo, ela se preocupava em mostrar que o simbolismo também era legal, era bacana, ter aqueles textos esteticamente sofisticados e etc, etc. Tá bom? Então, assim, falta eu enviar apenas um livro dos nossos últimos sorteios. Não enviei ainda porque, como eu disse para vocês, bateu o urucubaca total em mim. Eu tava com gripão, eu tava com asma, me deu uma espécie de reação alérgica, ou sei lá se é reumatismo, porque começou a me doer as pernas, os pés, as mãos, os braços. Gente, eu pensei que eu não ia conseguir caminhar. Então, eu não sei se foi uma reação alérgica, se eu tive um reumatismo, mas como eu tô acostumada, infelizmente, né, mas dizem que não faz bem, mas eu cheguei aos 65 anos, eu tô acostumada, infelizmente, a tomar cortisona desde criança, por causa da minha asma e das minhas alergias na pele. Eu voltei, né, uma fase da cortisona e passaram-se as minhas dores, as minhas reações alérgicas. Agora, semana que vem ou na outra, eu vou no médico, porque eu sei que é erradíssimo, mas a minha geração tem aquela mania de se automedicar. E quando a gente toma um remédio desde criança, a gente meio que não tem medo daquele remédio, embora aquele remédio, a gente sabe, não pode tomar com muita assim, regularidade, porque o remédio vicia, depois
tem problemas, é um monte de coisa que a cortisona tem, hoje em dia todo mundo sabe, e nem chamam mais de cortisona, né? Chamam de corticoide. Mas é isso, tá, gente? Então, aos pouquinhos vou colocando em dia. Até os livros que a gente vende no sebo, que a gente tem um prazo rigoroso, até isso deu uma atrasada, tá? Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, gente!